Olá, alunos do curso de Colorimetria 1. Vamos dar seguimento à nossa segunda aula e agora vamos continuar realmente falando sobre a altura de tom. Então, a altura de tom é uma posição de uma nuance natural ou artificial dentro da escala de tons. Indica o grau de clareamento ou escurecimento de um cabelo. Como nós falamos na aula anterior, na medida que eu observo uma coloração número 6, ou eu visualizo um cabelo na altura 6, eu sei que eu estou falando de um louro escuro. Então, essa é a parte importante de entender de altura de tom, porque nós podemos olhar para um cabelo castanho e identificar que é um cabelo castanho. Mas a que altura está esse castanho? Porque nós temos o castanho escuro, o castanho médio e o castanho claro. Então, esse entendimento de altura de tom é fundamental para a execução de um bom trabalho feito por um colorista que tenha conhecimento nessa escala. Revendo aqui, de 1 a 10, como nós já vimos na aula passada, se trata da numerologia, universal das cores dos cabelos, que 1 é preto, 3 é castanho escuro, 4 é castanho médio, 5 é castanho claro, 6 é louro escuro, 7 louro médio, 8 louro claro, 9 louro muito claro e 10 louro claríssimo. É importante fixarmos essa escala de cor na nossa cabeça, para que toda hora a gente não venha a cometer erros ou então ficar na mesmice, falando em nome de cor, ao invés de usar a matemática da cor, ficando assim dessa forma bem mais profissional, bem mais objetivo, e usando os termos técnicos dentro da profissão, teremos mais credibilidade perante os nossos clientes. É muito importante ter na memória uma classificação ótica e do valor exato de cada uma dessas cores. O conhecimento desta gama de tons é a base de toda boa coloração. Na gama de tons naturais, juntam-se outras cores que são os reflexos. Então, o que são reflexos? Complemento natural ou artificial de uma altura de tom. Em geral, estas cores fogem das cores consideradas naturais e dão vida aos cabelos, com uma novas nuances diferenciadas. O reflexo tem sua classificação por cor, por números, como as alturas de tom. Porém, este número vem sempre depois de um ponto, de uma barra ou vírgula. Os reflexos são distinguidos por números. E vamos ver isso agora. Então, os reflexos eu posso distingui-los por cor. Aqui eu tenho cinza, irisado, dourado, cobre, acaju, vermelho, marrom. Mas quando eu enxergo 7.1, eu já vou entender que ali existe uma coloração louro, médio, cinza, porque o 1, depois do ponto, depois da barra ou do traço, eu já tenho a certeza que ali existe cinza. O 7.2 me dá também a certeza de que eu tenho uma coloração louro, médio, irisado ou irisê, porque o 2, depois do ponto, depois da barra ou depois do traço, conforme cada empresa adapta uma forma diferente, vai me dar a certeza que eu estou trabalhando com irisado, ou seja, pigmentos irisados. E o que é pigmentos irisados? Uma mistura de azul mais vermelho. E aí eu tenho isso aqui, nós vamos ver logo lá na frente, na estrela de Oswald. O 3 vai me dar essa certeza de que ali dentro existe pigmentos dourado. Então, eu vou ter
no 7.3, 7/3 ou 7-3 me dá a certeza de que eu estou trabalhando com o louro médio dourado e assim sucessivamente. Porém, as bases de 1 a 10 é universal. Já as nuances, pode ser que você vai encontrar empresas que vão colocar que o vermelho não é representado por 6, depois do ponto, depois da barra, depois do traço, e sim por número 8. E daí a importância de enxergarmos essa numeração antes de começarmos um trabalho com linhas diferenciadas. Então, sempre que vocês pegarem uma cartela de cores de empresa A, B, C, D, seja lá qual for essa empresa, analisem primeiro a numeração, identifique se a numeração pós ponto, pós barra, pós traço está igual a essa que nós estamos estudando aqui. Caso o vermelho seja representado pelo número 8, você já vai na sua mente trocando automaticamente essas posições, para que não haja problema, para que você não venha fazer uma coloração e se depare com um erro cometido devido à fixação do conhecimento apenas aqui. Possa ser que empresas mudem esses números de reflexos e de nuances. Então, salientando mais uma vez que nós precisamos tomar cuidado e conhecimento em cima dessa numeração de cor. Exemplo, 7.62. O número 7 antes do ponto representa a altura de tom, ou seja, o quanto este cabelo é claro ou escuro. Neste caso, temos o louro médio, porque já vimos lá na tabela de cores naturais que o 7 representa louro médio. Depois do ponto, nós temos os números 6 e 2. Aqui está o 6 e o 2. E o primeiro número depois do ponto significa o reflexo predominante na cor, que é o vermelho. E o segundo número, o 2, é o reflexo secundário, que é o irisado. Sendo assim, a leitura desta coloração é louro, médio, vermelho, irisado. Logo a gente vai passar isso mais na prática e você vai entender melhor. Mas só para ficar um pouquinho mais esclarecedor, vamos entender o seguinte. Quando eu tenho uma base, eu tenho uma certeza de uma quantidade de pigmento. Quando eu tenho só um reflexo secundário, então esses pigmentos vão se dividir em dois. Quando eu tenho mais de um número, pós-ponto, pós-barra ou pós-traço, então há uma divisão de pigmentos entre todos esses três números aqui. Vamos compreender um pouquinho sobre isso. Nesse exemplo, nós temos 7.62. Então, nós temos aqui 60% de pigmentos está nesse número 7. Daí, o primeiro número depois do ponto, que nesse caso é o 6, esse 6 é vermelho, nós teremos 30% de pigmento. E o número 2, que é o segundo número depois do ponto, que é o segundo reflexo, o reflexo secundário, ele vai ter apenas 10% de pigmento. Então, quando a gente junta 60 mais 30 mais 10, fechou 100% de pigmento. Então, é só para vocês analisarem que dentro de um tubo de coloração 7.62 existe essa divisão de quantidades de pigmentos e essa é a forma correta de entendimento desses pigmentos. Mas nas aulas práticas nós vamos fixar mais esse conhecimento. No entanto, eu gostaria que você fixasse isso já na memória.
é imprescindível entender como os números em colorimetria são representados e interpretados. Exemplo, o número 5, lá na tabela de cores naturais, nós vimos que é castanho claro, ou seja, ele é uma base natural. Porém, o número 5, depois do ponto, depois do traço e depois da barra, significa reflexo acaju, que a gente viu lá na tabela. E em fundo de clareamento, esse mesmo 5 já significa vermelho. Então, veja bem, é o mesmo número, porém, em colorimetria, ele tem 3 formas de ser interpretado. Daí, a necessidade de realmente estudarmos e entendermos para que serve a numerologia, para que serve a matemática da cor, para que a gente possa realmente entender e diferenciar cada coisa no seu devido lugar. Então, quando eu tenho base 5, eu tenho castanho claro. Quando eu tenho o 5 depois do ponto, que seria, vamos mudar aqui, vamos dizer que eu tenho uma coloração 6.5. Então, eu teria uma coloração louro escuro com reflexo acaju, porque o 5 depois do ponto é acaju. Agora, se eu estou descolorindo um cabelo e ele está na altura 5, ele está me deixando um fundo vermelho. Daí, nós precisamos ter essa noção de diferenciar os tons e as cores em cada momento. Veja que é o mesmo número, porém, é preciso saber o que ele significa em cada lugar. Em cada lugar que ele se encontra nesse momento que você está lendo esse número. As cores se dividem em 2 classes. Aí nós temos os tons frios, né? E temos os tons quentes. Então, geralmente, as cores frias estão relacionados ao cinza, os irisados, os esverdeados, né? Que a gente chama de mate. E os quentes estão os vermelhos, as cores acobreadas, os acajus e os dourados. Por exemplo, as cores acinzentadas, elas têm um poder de escurecer e as cores avermelhadas têm o poder de clarear. Então, as acinzentadas, elas geralmente escurecem meio tom, enquanto que as douradas e as avermelhadas, aliás, que as douradas também clareiam meio tom. Já as vermelhas, eu acabei confundindo um pouco, elas clareiam 1/4 de tom. Então, aquela preocupação na hora da aplicação da cor. Se nós estamos aplicando uma coloração em cabelos naturais, temos que ter a forma correta de aplicação dessas colorações para que não haja uma diferença de tom. E eu creio que você já passou por isso. A gente vai aplicar uma coloração em cabelos naturais. Quando a gente escolhe um tom dourado, um tom avermelhado, cobre, e a gente faz aquela aplicação de raiz a ponta, usando a mesma medida da coloração para a mesma medida do oxidante. Logo depois a gente vê aquela parte mais clara, um reflexo mais claro, geralmente a raiz, a parte superior da cabeça, quando bate luz, fica super visível, é como se tivesse feito uma coloração mais clara na raiz e uma outra mais escura nas pontas. Essa diferenciação se dá pela forma de aplicação, porque existe
força maior nos tons dourados e nos tons vermelhos, de clarear mais um quarto de tom. Daí, pensa bem, você faz uma coloração em cabelos naturais e aplica de raiz a ponta. Aí, perto da raiz, existe o calor da própria cabeça. Isso faz com que a coloração tenha uma ação mais forte do que lá nas pontas, principalmente se o cabelo for muito longo, de médio a longo. Então, é justificado essa diferença de tom. E aí, qual seria a forma correta, então? O ideal é, se eu tenho cabelo natural e vou partir para uma coloração, que essa coloração seja para clareamento e não para escurecimento, então eu tenho que saber a forma correta de aplicar. Nesses casos, eu tenho que deixar de 1 a 2 centímetros da raiz para ser aplicado depois. E aí eu faço a primeira aplicação, deixando essa parte para depois desses 2 centímetros, e aí eu pego a partir daí até as pontas. Passado vamos dizer aí uns 15 a 20 minutos, eu venho e aplico a mesma mistura na raiz, nessa parte de 2 centímetros. E esse restante de tempo que falta, né, de pausa, que no caso, se eu estou fazendo uma coloração em fios que não tenha brancos, então nós vamos ter aí de 40 a 45 minutos de pausa. Então, passado 20 minutos, eu venho e aplico a coloração a nível de raiz nesses 2 centímetros que eu deixei para depois. Dessa forma, ao retirar a coloração, o cabelo apresenta uma cor uniforme, sem aquela transparência, sem aquela visibilidade maior nessa região de couro cabeludo, deixando de ficar como, isso é palavra das alunas, parece o chapéuzinho dos padres, né? A gente vê aquela bordazinha bem clarinha, vermelha, se sobressaindo do restante do cabelo. Então, essa forma de aplicação é maravilhosa e temos que colocar na mente que quando eu uso colorações douradas, eu tenho a certeza de que eu estou clareando meio tom, assim como quando eu estou usando vermelho, eu estou clareando um quarto de tom. E quando eu uso acinzentado, os tons frios, eu estou escurecendo meio tom. Então, isso tem que ficar bem nítido na nossa mente. Fosco é o oposto dos reflexos. Transparência, qualidade de uma coloração sob o efeito da luz que atravessa os cabelos, dando-lhes uma impressão de coloração natural. Então, essas transparências geralmente aparecem mais quando a gente usa em cabelos naturais, e aí a gente faz uma coloração mais clara, você consegue entender melhor essa transparência, enxerga melhor esse efeito de luz nesses cabelos. E também quando os fios são brancos e nós utilizamos uma coloração que não tenha tanto pigmento para fechar esse branco, aí a transparência fica muito alta e às vezes as pessoas ficam reclamando e falam que não cobriu totalmente o branco. Exatamente porque já não tem pigmento nesses cabelos e a gente escolheu um tom que não tem tanto pigmento assim para fechar esses espaços, e daí vem aquela transparência mais visível. E opaco é o oposto de transparência, né? Ou seja, totalmente sem brilho, é fosco mesmo. Para obtermos um resultado perfeito da coloração por oxidação, existem várias formas. Uma delas é o diálogo, coloração sobre coloração e o resultado final. Então, entendendo o desejo da cliente e apresentando a sua visão profissional, você pode chegar a um denominador comum, o qual vai dar um resultado perfeito. Então, temos que ter esse conhecimento, entender, sentar e ouvir essa cliente, qual é o seu desejo, quais são as suas queixas, e logo, junto com a cliente, usar a sua visão profissional,
como fazer, de qual forma vai ficar melhor, porque não adianta a gente absorver o desejo do cliente e muitas vezes você olhar e falar assim, meu Deus, não dá para fazer, o cabelo não resiste, a porosidade desse cabelo está alta. Isso acontece muito quando a cliente tem um cabelo com pigmentos granulados e quer passar para pigmentos difusos, e aí a gente fala, olha, para retirar pigmentos, o seu cabelo não resiste, ele está fragilizado, e aí, contornando a situação, a gente chega junto, né, através de um diálogo, a convencer o cliente e deixar ele satisfeito. Há também a questão de analisar todo o conjunto, que aí já entra um pouco de conhecimento de visagismo, né, de harmonização, na verdade. Porque imagina a cliente deseja um cabelo platinado, mas aí você observa que o tom de pele, o tom dos olhos, enfim, a fibra do cabelo, nada combina para esse perfil. Então, de uma forma bem tranquila, de uma forma suave, serena, você vai conseguir colocar na cabeça dessa cliente que essa mudança, essa forma, esse desejo dela não vai ficar tão bom para ela, porque não vai realçar um ponto forte que ela tenha, não vai deixá-la mais jovem, não vai deixá-la mais atraente, mais bonita. E quando você coloca para a cliente a forma certa de entendimento, é lógico que ela vai entender, vai aceitar e vai acatar as suas ideias, até porque ela vai reconhecer em você um profissionalismo. Então, nem todo desejo do cliente pode ser realizado por vários motivos, inclusive essa harmonização entre o perfil do cliente e o desejo do cliente. Coloração sobre coloração. Nós sabemos que tinta não clareia tinta. Ou nós usaremos os tons iguais, os que já existem nesse cabelo, ou usaremos algum outro tom que vai escurecer. A coloração só clareia a parte natural dos cabelos. Então acontece muito de cabeleireiros aplicar uma coloração na altura de 1,5 na cliente, e aí a cliente vai, passa um mês, 2 e volta e fala assim, eu não quero mais aquela cor não, eu queria o cabelo mais claro. E aí a cabeleireira vai lá, olha junto com ela e aceita a ideia da cliente. A cliente diz assim, olha, agora eu quero esse, que é um 7.1. E aí essa aplicação desse 7.1 em cima dessa coloração antiga, desses resíduos 5, só vai somar. E aonde que vai ficar realmente uma cor mais clara, que seria o desejo da cliente? Na raiz. Então nós vamos ter um problema sério, porque vamos ter uma raiz clara e um restante do cabelo, né, meio e pontas, totalmente escuro, porque já existiam 5, você colocou mais uma outra coloração por cima. Mesmo essa coloração sendo 7, ela não vai clarear, ela vai sobrepor pigmento e a tendência é ir escurecendo, e aí vira aquele problema, aquele transtorno. Então, se o cliente deseja cabelos mais claros e esse cabelo não é natural, esse cabelo vem de coloração, essa cor existente é uma cor de coloração, só existe uma maneira, que é fazendo a limpeza de cor, não existe outra maneira. Então, primeiro a gente vai fazer uma limpeza de cor, vai chegar num fundo desejado e aí em seguida vamos fazer a matização dos pigmentos de fundo residual indesejados para atingir o desejo desse cliente. Então, nunca vamos colocar uma coloração sobre uma outra no intuito de clarear, porque tinta não clareia tinta. O resultado final. O resultado final de uma coloração é a soma do fundo de base mais a cor aplicada. Colorir cabelo é mais fácil do que se pode imaginar. Coloração é uma sobreposição de bases. Coloração é matemática, coloração e sobreposição de valores. Portanto, é imprescindível fazermos da forma mais perfeita possível um diagnóstico do cabelo antes de programarmos uma coloração. E daí a gente vê assim,
Um cabelo natural, 5. A cliente deseja ficar, a partir de então, com o cabelo na altura de 8,1, que é um louro claro cinza. Então, se ela deseja chegar no louro claro cinza e nós estamos no 5, o 5 é castanho claro, nós teríamos que andar 3 tons, subir 3 tons. Então, nós teríamos que sair do 5, passar pelo 6, pelo 7 e chegar no 8. Então, seria 3 tons. Isso é possível só com a coloração, andar 3 tons? Vamos analisar. Quem me dá a certeza de prosseguir 1 tom, 2 tons ou 3 tons? O oxidante. Então, o oxidante, ele me diz quantos tons ele pode elevar. As empresas apresentam que o peróxido de hidrogênio, que é o oxidante, de 6%, ele cobre e abre de 1 a 2 tons. O oxidante ou o peróxido de hidrogênio de 9%, que é o 30 volumes, ele abre de 2 a 3 tons. E o peróxido de hidrogênio de 12%, que no caso é o de 40 volumes, eles abrem de 3 a 4 tons. Então, nesse caso, nós vamos sair do 5 para chegar ao 8,1. Como o 5, ele é pigmentos granulados, ele é um pouquinho mais difícil de chegarmos nesse 8,1. E provavelmente ele na mistura, na dissolubilidade do pigmento, ele costuma acelerar aquele vermelhinho. Então, por mais que eu use o 8,1 nessa cliente, ele vai deixar também ainda dourado, porque esse vermelhinho é danadinho. Então, ele vai se misturar com o cinza, mesmo assim, mas ele ainda vai sobressair, ficando aquela coloração ainda bem dourada. Mas o oxidante que eu escolho nesse momento, para que eu tenha certeza absoluta de que vai abrir os 3 tons, seria o de 40 volumes ou 12%. Por quê? Porque o de 30, ele me diz que ele abre 2 a 3 tons. Pode ser que ele não abra os 3 tons, mas o de 40 ele me promete que vai abrir de 3 a 4 tons. Então, eu já tenho certeza que vai chegar nesse 3. A forma de aplicação, como é cabelo natural, também deve ser da mesma maneira que foi explicado na aula anterior. Vamos utilizar deixando 1 centímetro de raiz e logo depois vamos aplicar. Uma dica seria colocar o 8,1, mas um pedacinho linear, vamos dizer que meio centímetro de pigmentos cinza, para evitar que esse cabelo fique muito dourado, aquele dourado forte. Então, um pinguinho desse cinza, do C80, no caso eu não quero nem citar nomes, do cinza, vamos deixar assim bem específico, dentro da coloração 8,1 mais o peróxido de 12%, que no caso é de 40 volumes, eu já vou resolver bem tranquilo esse problema e deixar esse cabelo na altura do 8,1. Para obtermos resultados mais perfeitos, não economize produtos. Use mechas bem finas, depositando bastante, e comece a aplicação pela parte frontal, principalmente quando houver cabelos brancos, que são mais queratinizados ou cristalizados do que os cabelos lá na nuca. Até porque esses cabelos a gente chama de comissão de frente. Então, esses cabelos ficam expostos à poluição, ao vento, à poeira,
a mão, que a gente passa muito a mão no cabelo, as pessoas têm essa mania, e aí vai a oleosidade das mãos, então essas agressões todas dificultam esse cabelo a receber os pigmentos e essa coloração ficar mais fixa nessa parte da frente. Então, essa região frontal, temporal e a linha de divisão do cabelo são mais complicadas para receber pigmentos, então deve ser utilizada sempre antes. E nas aulas práticas nós vamos apresentar formas de aplicação de coloração em brancos, que na verdade é diferenciada, porque coloração em fios brancos não devemos apresentar não devemos utilizar, aliás, a forma de aplicação normal, que é deslizando o pincel, e sim depositando produto, porque como não existe mais pigmentos ali para ser dissolvidos junto com a coloração, então apenas tem que haver uma deposição de pigmentos. E de onde vai vir esses pigmentos? Da coloração. Então, nesse caso, nós não podemos economizar. Coloração de fio branco, ela requer mais produto. Então, se você tem o costume de utilizar em uma cabeleira média normal um tubo de tinta, então é lógico que para aplicar no cabelo branco, nós vamos ter que ter pelo menos um tubo e meio para uma boa cobertura e um bom resultado. Senão, do contrário, vai haver muita transparência e reclamação por parte da cliente. A retirada de pigmentos também requer todo um cuidado. Na parte prática, eu vou estar enfocando bastante nisso, a forma correta de aplicar, o tempo de pausa diferenciado, a forma de retirar também é diferenciada. Então, é importante que tenhamos todos esses cuidados para termos uma coloração bem feita e um resultado eficaz. Bom, essa segunda aula vamos parar por aqui. Eu gostaria que vocês pudessem rever a aula, que você tire suas dúvidas. Qualquer, vamos dizer assim, uma observação diferenciada, uma dúvida, trocar alguma ideia, faça isso no grupo fechado, no grupo secreto do Facebook. Nós vamos estar sempre trocando as ideias. E é importante que você interaja, porque o conhecimento, ele se dá à medida que eu estudo, absorvo, troco ideia, coloco em prática. Essa é a melhor forma de aprendizagem. Então, até a próxima aula.